Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós vimos que Paulo nunca deixou de ensinar. Anteontem nós vimos que nem a ameaça do martírio impediu os discípulos de doutrinar e de ensinar. Hoje nós vamos ver que Paulo ele instruía a persistência em ensinar. Ele levava os seus discípulos a ter essa característica. Então ele instruiu Timóteo a persistir em ensinar. Vamos ler um texto aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 13, que diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha o que Paulo orienta o seu discípulo. Paulo foi instruído por Jesus Cristo, tornou-se discípulo de Jesus. Agora Paulo estava fazendo um novo discípulo. Ontem nós terminamos falando sobre a perseverança de Paulo em ensinar, que nunca deixou de ensinar. E ele diz, eu estou livre do sangue de todos. Será que nós estamos livres do sangue de todos? Nós estamos cumprindo a nossa missão? Então hoje você vê como Paulo era, ele instruía os seus discípulos, ele formava um novo discípulo com a mesma capacidade. Nós devemos transmitir isso às pessoas, mas para fazer isso nós precisamos ser discípulos de Cristo. Cristo ensinou, como nós vimos nas praças, nas ruas, Cristo não parava de ensinar e doutrinar. Paulo aprendeu com Cristo? Não parou. E agora ele faz o mesmo. Paulo ensinava, ele instruía os seus discípulos a não parar de ensinar. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Para conhecer a sã doutrina, é preciso buscar na Bíblia. É preciso ler. Tem duas coisas. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Mas além de ler, nós precisamos estudar. É necessário ler. Mas além de ler, para conseguir mais informações, nós precisamos estudar. Então, eu preciso do alimento Bíblia na minha vida diariamente. Nosso desafio com a igreja hoje são 2 leituras no ano. Seguimos o calendário e nós lemos 2 vezes no ano. Se você lê 7 capítulos por dia, você lê a Bíblia 2 vezes em um ano. Então, nós temos esse desafio com a igreja e muitos irmãos têm seguido. Agora, além de ler, para nos enchermos, como disse Estevão, cheio do Espírito Santo, nós precisamos estudar. Então, Paulo coloca aqui, persiste em ler. Quando nós estivermos cheios de Deus, nós já podemos fazer a segunda parte. Persiste em exortar. Nós precisamos exortar as pessoas, corrigir as pessoas, despertar as pessoas, acordar aqueles que dormem, mudar aqueles que foram enganados. Persiste em ler e exortar. Na dependência de Deus, nós precisamos ter ousadia para exortar as pessoas. E aí, para terminar o verso, ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e doutrinar até que eu vá. Veja como a Bíblia, veja como estou separando passagens. Nós vamos entrar daqui uns dias em pontos doutrinários, questão línguas estranhas. Existe na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? É para a época atual, foi uma época do passado? Vamos mostrar na Bíblia. O sábado já tratei um bom bocado de estudos, que apareceu pessoas para provar o contrário, à luz da Bíblia. E assim naqueles pontos doutrinários, muitos de vocês pedem, pastor, trata sobre esse assunto. Se quiser, estamos abertos, pode pedir para tratarmos sobre qualquer assunto, que trataremos também. Não temos dificuldades à luz da palavra de Deus. Colocamos as prioridades, mas saiba que um dia que você pedir, estaremos tratando também desses assuntos, viu? Paulo, ele instruía a ele persistir em ler, exortar e ensinar. Que assim seja também a sua vida
Que você também seja um discípulo de Jesus Cristo, ou discípulo de Paulo, que era discípulo de Jesus, ou discípulo de Timóteo, que era discípulo de Paulo, que Paulo era discípulo de Jesus, e assim por diante. Que a sua vida também seja assim, para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, por mais esse momento. Que maravilha ver Paulo instruindo os seus discípulos a glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.